Você já parou para pensar no que realmente acontece no coração das pessoas quando você decide ir embora? Não apenas sair de um lugar, mas se afastar de alguém, encerrar um ciclo, escolher a própria paz mesmo que isso custe despedidas silenciosas. Me diga, será que elas sentem raiva por você não mais corresponder às expectativas? Ou será que sentem um vazio, como se algo que dava sentido ao cotidiano tivesse desaparecido de repente? Será que algumas até sentem alívio, porque sua presença, embora importante, também as obrigava a encarar verdades que não estavam prontas para ver? É curioso. Quando alguém vai embora, nunca é apenas um movimento físico. É também uma ruptura simbólica. É como se você tivesse segurado um espelho diante do outro e, ao se retirar, deixasse o reflexo suspenso, forçando a pessoa a olhar para si mesma sem a sua presença como apoio ou desculpa. Carl Jung dizia que nossas relações são pontes para partes de nós que sozinhos não enxergaríamos. E quando alguém decide ir embora, essa ponte se desfaz, e o outro precisa encarar a travessia sozinho. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já foi essa pessoa que partiu? E quantas vezes foi a que ficou? Você já percebeu a dor invisível que o silêncio deixa? Já sentiu aquela sensação de que algo dentro de você foi arrancado, mesmo sem ninguém tocar? E é aí que começa a mágica, ou a tragédia. Porque quando você decide ir embora, você desperta no outro uma verdade que talvez ele tivesse enterrado. A de que nada é eterno. A de que o apego pode ser perigoso e a de que todo laço humano carrega em si a possibilidade da perda. Mas vou te contar algo. Quando Jung falava sobre o afastamento, ele não falava apenas de relacionamentos. Ele falava da coragem que é necessária para se despedir das máscaras, das falsas versões de si, dos lugares que já não nutrem a alma. Ele dizia que ir embora nem sempre é abandonar alguém. Às vezes é, acima de tudo, resgatar-se. Então, antes de continuar, pense comigo. O que significa para você ir embora? É desistir? É se proteger? Ou é talvez o primeiro passo para finalmente se encontrar? E mais uma vez, eu te convido a ficar comigo até o fim deste vídeo, porque juntos vamos mergulhar não apenas no que os outros sentem quando você decide ir embora, mas também no que isso desperta dentro de você. Sabe, às vezes eu penso que ir embora não é apenas um ato físico de fechar a porta ou deixar um espaço vazio. Ir embora é uma espécie de declaração silenciosa. Eu não posso mais ser quem eu era neste lugar. E é exatamente aí que o impacto começa. Quando você decide partir, as pessoas não enxergam apenas a sua ausência. Elas enxergam tudo o que fica junto com você. O cuidado que você oferecia, os detalhes que só você notava, a energia única que era sua marca. E como isso se traduz nelas? Raiva, tristeza, sentimento de abandono, um vazio que parece gritar em silêncio. Mas no fundo, tudo isso é uma manifestação de algo ainda mais profundo. O medo de encarar a própria sombra sem você por perto. Carl Jung falava muito sobre isso. Ele dizia que quando nos relacionamos, não estamos apenas nos conectando com o outro, mas com as partes escondidas de nós mesmos que o outro desperta. Ou seja, quando você vai embora, o outro não perde só você. Ele perde também o acesso a um pedaço de si que só existia porque você estava ali. E é por isso que tantas vezes você é acusado injustamente quando escolhe partir. As pessoas dizem, você é egoísta, você não pensou em mim, você não lutou o suficiente. Mas no fundo o que elas estão dizendo é, eu não sei quem sou sem você, e agora vou ter que descobrir. Isso é duro de ouvir, não é? Mas pense, quantas vezes você mesmo já não sentiu isso? Quantas vezes ficou preso em alguém que já tinha partido de verdade, mesmo continuando ali fisicamente só porque não queria se ver diante da própria solidão? Quando você decide ir embora, você se torna uma espécie de espelho quebrado na vida do outro, um reflexo que não está mais disponível, e isso o obriga a procurar novos reflexos, novas formas de existir. E essa busca pode ser dolorosa, mas também pode ser libertadora. Agora pense comigo. Quantas vezes você ficou em um lugar, em uma relação, em um trabalho, apenas porque tinha medo de como as pessoas reagiriam se você fosse embora?
Quantas vezes sacrificou a sua própria paz para não carregar a culpa de ver o outro sofrer? Mas aqui está uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não é responsável pelo que o outro sente quando você decide seguir o seu caminho. Você é responsável por viver de forma íntegra com o que a sua alma pede. E isso, Jung nos lembrava, exige coragem. Coragem para desagradar, coragem para decepcionar, coragem para carregar o peso da sua própria autenticidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas não vão embora quando deveriam. Preferem se mutilar internamente a suportar o silêncio pesado que a partida deixa. Preferem viver em um papel pequeno do que enfrentar o olhar triste ou revoltado do outro. Mas a pergunta é, até quando? Até quando você vai se reduzir para caber em histórias que já acabaram? Até quando vai escolher ficar onde não floresce, apenas para que alguém não tenha que lidar com a própria dor? A verdade é que, quando você vai embora, você também ensina. Ensina que nada pode ser tomado como garantido. Ensina que cada presença é um presente e não uma obrigação. Ensina que, cedo ou tarde, todos precisamos aprender a caminhar sozinhos. E, paradoxalmente, é esse ensinamento doloroso que faz o outro crescer. A sua ausência força o despertar. E, ainda que te acusem no início, ainda que te odeiem por um tempo, lá no fundo um dia eles percebem. Foi o seu ir embora que os obrigou a nascer de novo. Deixe-me contar uma coisa. Quando você decide ir embora de um relacionamento amoroso, por exemplo, o que acontece dentro do outro não é simples. Não é apenas tristeza. Não é apenas raiva. É algo mais profundo. Uma sensação de desamparo. É como se o chão fosse retirado debaixo dos pés. De repente, aquele nós que parecia tão seguro deixa de existir. E a pessoa que fica é obrigada a encarar o eu nu, sem o suporte da presença que você oferecia. Sabe qual é a reação mais comum? Muitas vezes a pessoa tenta negar a sua partida. Ela se agarra à ideia de que você ainda pode mudar de ideia, que pode voltar atrás, que não é definitivo. Isso acontece porque, no inconsciente, ela ainda não aceitou que terá que lidar sozinha com aquilo que você ajudava a sustentar. Carl Jung dizia: não seguramos uma pessoa apenas pelo amor, mas pelo medo daquilo que ela nos obriga a enxergar quando se vai. E é por isso que tantas vezes o ficar sem você machuca mais do que a própria ausência em si. Não é só você que falta, mas tudo aquilo que você simbolizava. Agora pense nas amizades. Quando você decide se afastar de um amigo, talvez por perceber que os caminhos se tornaram diferentes, que a relação já não floresce mais, o que ele sente pode ser ainda mais difícil de nomear. Amigos costumam acreditar na ideia da eternidade, para sempre. E quando você decide ir embora, quebra essa fantasia. O amigo sente algo parecido com a traição. Como assim você não vai estar aqui para sempre? Como assim a nossa história não é indestrutível? O coração dele protesta, porque ninguém gosta de aceitar que até as amizades mais bonitas têm ciclos e que às vezes se encerrar é também uma forma de preservar a beleza do que já foi vivido. E na família? Na família a dor é ainda mais complexa. Quando você decide se afastar de parentes, talvez porque precise proteger a própria saúde emocional, o que eles sentem quase sempre é interpretado como abandono. Como você pode deixar sua própria família? Mas Jung já alertava: não existe maior prisão do que viver aprisionado em papéis que não escolhemos conscientemente. E ir embora, nesses casos, não é uma falta de amor, mas um ato de sobrevivência. Agora pense no trabalho. Quando você decide sair de um emprego, muitas vezes os colegas, ou até os chefes, sentem sua ausência como uma espécie de ingratidão. Eles dizem: mas você era importante aqui, nós contávamos com você. E de novo, não é apenas sobre você. É sobre o vazio que a sua partida escancara. É sobre o desconforto de ver que a engrenagem continua girando, mas já não da mesma forma. Repare em algo. Em todos esses cenários existe um padrão. Quando você vai embora, o outro é obrigado a lidar com a sua própria vulnerabilidade. É forçado a ver o quanto estava apoiado em você, o quanto projetava em você a responsabilidade de sustentar algo que, no fundo, sempre precisaria aprender a sustentar sozinho. E isso dói. Dói para quem fica.
Mas, no fundo, dói também para quem vai, porque ir embora nunca é leve. Mesmo quando você sabe que precisa partir, há sempre um nó na garganta, uma pergunta não respondida, uma culpa silenciosa que tenta se instalar. Mas Jung nos lembra: só aquilo que realmente tem vida própria pode sobreviver à partida. Ou seja, se o laço era verdadeiro, ele não se quebra com a distância, ele se transforma. Se era frágil, ele se desfaz. E nesse processo todos crescem. Agora eu te pergunto, quantas vezes você deixou de ir embora porque tinha medo da dor que o outro sentiria? E quantas vezes ficou em lugares que já não eram seus, apenas para não ser chamado de egoísta? E agora eu quero virar o espelho para você. Sim, porque até aqui falamos muito do que os outros sentem quando você decide ir embora. Mas me diga, sinceramente, o que você sente? Quais fantasmas nascem dentro de você no instante em que toma a decisão de partir? Vou te dizer o que eu já senti muitas vezes: um misto de alívio e culpa. Um coração que respira fundo, porque finalmente escolhi a mim, mas que logo depois é invadido pela dúvida. Será que fiz o certo? É como se dentro de nós houvesse duas vozes brigando, uma grata pela liberdade e outra acusando pela partida. Carl Jung falava que essa dualidade é inevitável. Toda decisão envolve um sacrifício. Quando você escolhe ir embora, você está sacrificando a ilusão de permanência, o conforto do conhecido e até a imagem de boa pessoa que muitas vezes tentamos sustentar diante dos outros. É duro, eu sei, mas é nesse sacrifício que nasce o seu verdadeiro eu. Porque ficar quando já não existe vida é se trair. E paradoxalmente, quando você se trai para não machucar o outro, a ferida que abre em si mesmo cedo ou tarde sangra em todos os lados. A verdade é que ir embora nunca é fácil. Você carrega memórias, risadas, promessas, cheiros, gestos pequenos que só você sabe o valor. Carrega também o medo de nunca mais encontrar algo parecido. E é nesse ponto que muitos ficam paralisados. Mas Jung dizia: não há nascimento de consciência sem dor. E é isso que acontece quando você escolhe partir. Uma dor que anuncia um nascimento. Você não sabe ainda quem vai ser depois da partida, mas sabe que não poderia continuar sendo quem era se ficasse. E veja bem, isso não significa que a dor do outro não importa. Claro que importa. Mas você não pode viver como prisioneiro da culpa, porque a sua ausência pode ser justamente o chamado que o outro precisava para amadurecer. Quantas vezes a vida só nos sacudiu porque alguém decidiu não estar mais lá para segurar nossa mão? Agora, quero te propor uma imagem. Imagine-se em um quarto escuro, há anos ali, apenas porque tinha medo de abrir a porta e sair. E um dia você cria coragem, abre a porta e vai embora. Do lado de fora, há luz, há ar fresco, há espaço para crescer. Mas no quarto escuro, alguém ainda fica. Esse alguém sente frio, sente abandono, sente medo. Mas talvez esse vazio seja exatamente o empurrão que faltava para também abrir a própria porta. Essa é a metáfora da vida. Você não pode abrir a porta pelo outro. Você só pode abrir a sua. E ao fazer isso, inevitavelmente desperta no outro a lembrança de que ele também tem uma saída. Por isso, nunca subestime a força da sua decisão de ir embora. Ela não transforma só a sua vida, mas também a vida de quem ficou. Ela reorganiza, sacode, destrói ilusões e, no final, ainda que doa, abre espaço para um novo caminho. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já se culpou por ir embora? Quantas vezes acreditou que estava sendo cruel quando, na verdade, estava apenas sendo verdadeiro? Talvez você precise ouvir isso agora. Ir embora não faz de você alguém frio. Ir embora faz de você alguém corajoso. Corajoso o suficiente para se resgatar, mesmo sabendo que pode ser incompreendido. Com o tempo, algo curioso acontece. As pessoas que um dia sofreram com a sua partida começam a enxergar além da dor inicial. No começo, como falamos, vem a raiva, a negação, a saudade sufocante. Mas, aos poucos, um espaço novo se abre. E é aí que a consciência desperta. É quando elas percebem que você não foi embora para ferir, mas para viver. Percebem que a sua ausência as obrigou a se reerguer, a caminhar com as próprias pernas, a descobrir forças que nunca imaginavam ter. Carl Jung
chamava esse processo de individuação, o caminho doloroso mas necessário, de se tornar inteiro. E muitas vezes esse processo só começa quando alguém parte, porque a ausência nos obriga a olhar para dentro, a buscar no próprio coração aquilo que antes buscávamos nos outros. E quanto a você? O que resta depois da decisão de ir embora? Resta a liberdade de ser fiel a si mesmo. Resta o aprendizado de que não há como segurar o que já não tem vida. Resta a certeza de que a coragem de partir é, em si, um ato de amor, amor próprio, e paradoxalmente também amor ao outro, porque você o liberta da ilusão. Sei que dói. Sei que às vezes você sente saudade, culpa, até vontade de voltar atrás. Mas quero que se lembre, cada vez que você escolhe se abandonar para não magoar os outros, está ensinando a si mesmo a viver em pedaços. E não foi para isso que você veio ao mundo. Então, se um dia você decidir ir embora, de um relacionamento, de uma amizade, de um trabalho, até de uma versão antiga de si mesmo, saiba que esse ato vai doer em muitos. Mas também saiba que essa dor é o portal da transformação e que no final, tanto você quanto quem ficou vão sair mais fortes. Jung dizia, a vida não vem com garantias. Vem com desafios que nos obrigam a nos tornar quem realmente somos. E talvez ir embora seja um dos maiores desses desafios, porque exige coragem, exige desprendimento, exige confiar que a vida continua, mesmo sem as mesmas mãos, os mesmos rostos, as mesmas paisagens. E sabe qual é o segredo mais bonito disso tudo? Quem realmente era para ficar, permanece, mesmo que à distância. Quem realmente tinha valor, encontra novas formas de estar presente, mesmo sem a rotina, mesmo sem o corpo, mesmo sem a constância. E quem não fica, bem, talvez nunca estivesse de verdade. Então, se eu pudesse te deixar uma única mensagem, seria esta. Não tema ir embora quando a sua alma já não cabe no lugar em que está. A partida, por mais dura que seja, também é uma forma de renascimento. E no fundo, todos, inclusive aqueles que choram a sua ausência, um dia vão entender que a sua coragem de partir também os ensinou a viver. Então, antes de sair deste vídeo, eu quero te pedir algo. Compartilhe nos comentários o que esse tema despertou em você. E se essa conversa fez sentido, se trouxe clareza, se te abraçou de alguma forma, se inscreva no canal. Assim, continuamos caminhando juntos, transformando dores em consciência e consciência em vida plena.